Começa agora o podcast Pode Cortar, com Beto Elias. Olá pessoal, hoje o nosso Pode Cortar está assim maravilhoso. A nossa convidada hoje, ela é dermatologista, tricologista. Estamos falando dela mesma, a doutora Gláucia Antonioli. Doutora, é um prazer estar com você aqui hoje no nosso programa, aqui no nosso Pode Cortar, onde nós vamos conversar sobre tudo, sobre couro cabeludo, cabelos. Fique à vontade. Adoro, eu que tenho que agradecer, porque está excelente contribuir aqui com vocês, né? Um pouquinho da minha expertise em cabelos e pele também. Uma grande expertise, vamos dizer assim, né? E eu já vou começar falando sobre o couro cabeludo. Quando o couro cabeludo, ele mostra que está assim, preocupante? Olha, o paciente geralmente costuma ter alguma coceira, alguma queda de cabelo, e às vezes até na pele começa a ter algumas reações. Aí, geralmente, um cabeleireiro ou alguém ajuda essa paciente e já fala, olha, tô vendo uma falhinha aqui, ou a paciente mostra pro cabeleireiro, sempre vem depois pra gente, né? Depois que o paciente já tentou fazer de tudo. Aí é legal, porque assim, o cabeleireiro ele se torna um aliado de vocês, né? Porque assim, a gente já passou por essa situação, inclusive passamos juntos, né? Eu constatei e eu passei para a doutora uma situação que depois ela veio me agradecer demais porque o cabelo voltou assim maravilhoso, né? Ai, com certeza. Isso é o dia a dia. Muitos pacientes até às vezes notam alguma alteração no couro cabeludo ou sentem, mas demoram muito ali para procurar ajuda. E aí, quando de fato, ou seja no cabeleireiro, ou a paciente acaba tendo a coragem de agendar uma consulta, de fato ela vem e a gente começa a investigar aí a causa do problema capilar, porque tem vários. São vários problemas capilares, né? Não só do couro cabeludo, então. Sim, o couro cabeludo mesmo é uma infinidade, por isso que na área da dermatologia existe esse estudo à parte do couro cabeludo, porque existem muitas doenças que muitas vezes está dentro até do próprio organismo e repercute no cabelo, mas por ser uma área muito extensa, a gente precisa se dedicar. Eu fiz um ano depois de especialização para poder tratar de fato e entender o problema das doenças. A sua especialização foi feita no hospital, não foi isso? Isso, eu fiz no Hospital Ipiranga, em São Paulo, mas antes mesmo de ter feito a minha especialização, como eu já gostava, né, na época que eu fazia a residência de dermatologia, eu fiz outros cursos, eu fiquei durante toda ali a graduação estudando a parte com professores, acompanhando, e aí depois eu fui fazer a especialização. E quais são as doenças do couro cabeludo assim que são mais preocupantes? Olha, hoje a gente tem vários problemas de couro cabeludo que são até crônicos, desde uma simples, né, pode parecer simples, aquela dermatite, a descamação do couro cabeludo. Ela não é que é um problema tão complexo, porém é um problema crônico, e geralmente o paciente ele tem que conviver com esse problema. Então a gente precisa até ensinar o paciente a lidar com isso. Agora existem quedas de cabelo que são definitivas, que se você não procurar ajuda, você pode acabar desenvolvendo fibrose no couro cabeludo e não conseguir recuperar, né? Existem também aquelas formas de queda que perde todo o cabelo, inclusive até as sobrancelhas ou os outros pelos do corpo. Então existem vários graus de problema, tanto de simples quanto de mais complexo, e também de crônicos, até aqueles que melhoram espontaneamente, né? Você não precisa fazer nada porque vai melhorar. E qual o tratamento que pode ser feito? Pode ser feito tipo assim, via oral, tópicos, né? Então, a primeira coisa que, né, quando o paciente ele procura uma ajuda e a gente vai de fato investigar, é saber a causa. Sabendo a causa, a gente vai entender o tipo do tratamento. Se é um problema onde você consegue reverter, que a gente chama as alopécias não cicatriciais, então elas não vão dar cicatriz no couro cabeludo, não vai levar aquela queda permanente, perda permanente, ou é aquela que a gente consegue recuperar. E daquelas que a gente consegue recuperar, a gente vai começar então um tratamento. E muitas vezes a gente precisa de um tratamento por boca. Seria oral, né? Oral, que aí vai desde anti-inflamatórios, corticoides, antibióticos, imunossupressores, que são medicações que mexem com a nossa imunidade e podem até te fazer desencadear uma outra doença, tá? Então, por isso que tem que ter um acompanhamento. Até medicações de uso tópico, que a gente vai usar aquelas gotinhas, soluções capilares,
shampoos medicamentosos. Então, tudo vai depender da forma do problema. Então, se for um quadro leve, às vezes somente passando um tônico ou um produto específico, um pré-shampoo, você consegue controlar a doença, o problema do paciente. E outros, onde ela vai precisar fazer exames de sangue, controles ali periódicos e usar por longos períodos de tempo. E o lavar do cabelo, vamos dizer assim, a maneira como a pessoa lava o cabelo, ela influencia alguma coisa? Desencadeia? Se a pessoa lava, tem um cabelo oleoso, lava pouco, se tem um cabelo seco, lava muito, ela influencia nessa situação? Sim, ela pode piorar se ela já tem ali uma questão, um problema, por exemplo, a caspa. A caspa é uma condição que é a dermatite seborreica, ela é inflamatória, né, então ela fica inflamando ao redor ali do folículo do cabelo. Ela tem uma influência de um fungo, que a gente tem ele no corpo, porém ele prolifera de uma forma descontrolada nesse couro cabeludo. Então, se você não utilizar um shampoo adequado, se você muitas vezes usar uma água muito quente para lavar esse cabelo, se você deixa de lavar esse cabelo na frequência adequada, você pode estar piorando essa condição, até desencadeando, tá? Então, tudo depende do problema, com certeza, mas a lavada, a forma de lavar, produtos que você use, você pode estar desencadeando uma condição, tá? Então, é bem importante essas orientações, não é para todo mundo, tá? Então, vai ter pessoas que não têm essa sensibilidade, não têm esse problema que vai ser desencadeado com esses hábitos, mas se for o caso dela, ela pode já estar antecipando ou estar piorando uma condição. Aproveitando, como você falou assim, o tempo que lava, né, o cabelo, vou aproveitar que você está aqui agora e vou fazer o seguinte, vou explorar um pouco do teu conhecimento. Cabelo seco, oleoso, como que deve ser lavado? A frequência, como que deve ser lavado? Os cabelos oleosos, tem aqueles cabelos que são extremamente oleosos, né? A gente indica ou diariamente ou em dias alternados. Tá? Quando ele é extremamente oleoso, às vezes você lavar muito porque você quer melhorar, né, de todo jeito aquela oleosidade, você pode tirar tanto aquela oleosidade que você estimula o teu próprio couro cabeludo faz em excesso, é isso? E produzir mais. Então, às vezes o que a gente indica tenta lavar dia sim, dia não. Tá? Começa lavando dia sim, dia não e sente, vê se fica controlado essa oleosidade. Muitas vezes dá certo, tá? Poucos os casos que às vezes, tem que lavar todos os dias, porque no dia seguinte que eu não lavo, meu cabelo acorda grudado. Principalmente cabelo fino, né? Que é aquele cabelinho fininho, quando tá oleoso, ele gruda no couro cabeludo e fica aquele sebo. Dá até pra tirar um óleozinho, uma manteiguinha. Dá pra tirar. Agora, cabelos mais secos, principalmente cabelos mais crespos, eles não têm necessidade, ou às vezes até lavar todos os dias ou dia sim, dia não, pode piorar o ressecamento. Mas tem táticas que a gente pode utilizar. No caso do oleoso que lava muito, ele pode estimular mais a oleosidade. E os cabelos secos, então... Se você lava com uma frequência um pouco aumentada, você pode piorar o ressecamento. Ah, entendi. Tá? Então, o que eu vou conversar? Eu vou tentar negociar ali com o paciente. Um cabelo cacheado, crespo, 2 vezes por semana, muitas vezes está suficiente para ele. Porém, o que a gente orienta? Você vai lavar, o que acontece, né? Primeiramente, o cabelo crespo, ele é um cabelo que tem ondulação. Aquele sebo que é produzido na raiz, ele não consegue lubrificar toda aquela haste. Por conta da anatomia. Chama helicoidal ou não? Isso, que existem vários graus, né? Mas só aquela anatomia, né, redondinha ali dele dificulta a oleosidade chegar no fio. Então, é um fio seco. Aí a lavagem, muitas vezes, se você lava em excesso, ou todos os dias, ou dia sim, dia não, essa haste do cabelo tende a ressecar mais. Não o couro cabeludo em si, mas a haste. Então, uma forma de você manter a higiene desse couro cabeludo e não piorar a haste são as técnicas pré-shampoo, onde a gente coloca alguns cremes umectantes antes de lavar o cabelo. E aí você consegue aumentar a frequência da lavada. E esses pré-shampoos, esses agentes umectantes, eles agem como no cabelo? Ele age fazendo um filme, uma barreira protetora da haste,
do cabelo, e o próprio shampoo, quando ele desce, ele não tira a pouca oleosidade que aquela fibra tem. Entendi. Ele fez uma proteção Ali. Para lavar o cabelo. Para lavar o cabelo. É uma tática que muitas vezes o paciente ele tem uma inflamação no couro cabeludo, ele tá com a descamação, com a dermatite seborreica, o excesso de oleosidade, porém, se ele lavar quase todos os dias, ou dia sim, dia não, a haste dele vai piorar, vai ficar muito seca e com frizz. Aí a técnica de pré-shampoo, ela minimiza isso. E esse pré-shampoo, ele é de medicina ou é comprado em farmácia? Aí, geralmente, a gente pode usar um bom hidratante próprio, ou de farmácia, uso cabeleireiro, tá? Ou até um leave-in antes, e deixa, porque aí, na hora que cai o shampoo, cai a espuma, ela consegue não levar. Se for um creme muito fluidozinho, muito levinho, pode ser que o shampoo já leve esse creme e tire. Então, ou eu mando manipular, ou eu oriento algumas marcas melhores, uns cremes mais balmes, para passar nessa haste. Até óleo, viu? Óleo também? Manipulado óleo e passa... Não, os olhinhos prontos mesmo. Aqui a gente, não sei se pode falar marcas. Pode falar o que tu quiser. Aqui a gente vai falar. Pode falar. Pode falar. Até bom, porque aí fica mais fácil para o pessoal poder procurar, porque senão a gente chega lá, vamos falar a verdade, e conversa assim, eu quero um óleozinho, vamos me empurrar um monte de óleo e de repente não é o óleo certo, o óleo verdadeiro que eu preciso. Isso. Então, fique à vontade, pode falar. Tem alguns óleos que eu gosto, principalmente quem tem cabelo um pouco mais fino, e o cabelo crespo, ele é um cabelo... Tem alguma coisa? Tem também. Para os cabelos que são mais finos, geralmente crespo é um cabelo mais fino. Aliás, ele é o cabelo mais fino de todos os cabelos. Tá? O japonês é o cabelo mais grosso. E o cabelo crespo, ele é o cabelo mais fino. Esse cabelo fino, ele se dá muito bem, às vezes, com óleos mais leves. Eu gosto muito da Avella, o Oil Correct Light. Sei. Tá? Ele não pesa, ele não costuma pesar. E essas pessoas acabam tendo que usar com muita frequência esses óleos para fazer aquela umectação, né, nesse tipo de cabelo. Então, para que não pese, eu gosto sempre de utilizar esse, que ele é um coringa. Vai bem para cabelo fino e liso, e para o cabelo crespo, né, que já é fino. Essa marca aí que tu falou, eu já usei bastante, e assim, ela é tecnologia de ponta, princípio ativo bom. Sim, quer dizer, qualidade. Tu compra, é de extrema qualidade, né? E dura, viu? Porque você passa porque só é concentrado, né? Isso, é bem concentrado. E tu já pegou algum caso, assim, grave, não precisa falar não, lógico, mas algum caso que te deu, quando tu olhou assim, falou, meu Deus... eu sempre tenho. Quantos anos de medicina? Olha, já tem 12 anos. 12 anos. E mesmo antes de fazer dermatologia, a gente já pegava, né, porque em consultório, ambulatório, sempre chega caso capilar. Tá? Por isso que muitos colegas acabam até indicando, né, depois do especialista. Muitos colegas, alguns cabeleireiros. Sim, mas principalmente, assim, na área médica, como o cabelo é um mundo à parte, muitos médicos não sabem muito bem lidar e acabam encaminhando. Então, eu lido com problemas mais graves de cabelo desde quando eu estava na faculdade, né, que eu já acompanhava os ambulatórios. Eu tenho casos, por exemplo, daquela alopécia que eu até comentei mais cedo, onde cai todos os cabelos, e assim, o médico, ele entra naquela vida do paciente e a gente sofre junto. Eu tenho casos, assim, que eu me lembro de todos os pacientes, de trocar mensagem, como que você tá hoje, do paciente ele chegar para mim, doutora, eu tô com uma falha aqui, isso era um sábado. Eu comecei um tratamento, era um tipo de alopecia que chama alopecia areata, é aquela placa que abre no couro cabeludo. O nome alopecia areata seria talvez seja até ignorância minha de não saber, né? Porque é uma área, alguma coisa a ver com área, porque tem a alopecia areata e tem a alopecia mais universal. Androgenética, alopecia é um termo, né? Areata é uma forma, só que dentro da alopecia areata você também tem várias formas. Que ela é redondinha, né? Você tem aquelas placas, que é a forma mais comum, né? A alopecia areata é em placas, que formam uns buracos, pode ser um, pode ser vários. E dentro dessa forma, você tem um quadro que é a alopecia total. Tem a universal, onde você perde sobrancelha e pelos no corpo. Total e universal são diferentes, então? São diferentes. Eu achei que era a mesma coisa. Então... Não. A total, você vai perder todo o couro cabeludo.
Você cai todo o cabelo, Todo. você fica careca. Só fica careca. com a sobrancelha. Só com a sobrancelha. E os demais pelos do corpo. Uma vez eu ouvi dizer que a alopecia é causada porque o teu sistema imunológico, ele está tão debilitado, tão cansado, tão exausto, exigido, que ele começa a combater até o crescimento do cabelo, protege. Isso, a alopecia areata, ela é uma doença que a gente chama de autoimune. É bem isso, tá? Tem vários gatilhos, que são aquela forma que desencadeia o problema, e uma delas são fatores de estresse, desequilíbrios imunológicos do paciente, tá? E também existe aquelas causas que a gente não consegue identificar ao certo. Mas esse caso dessa minha paciente, que foi um caso assim, ela chegou num sábado, estava com uma placa, aí eu tinha pedido para ela voltar em uma semana. Ela não conseguiu esperar uma semana, porque era dia após dia aquela placa crescendo. Aumentando. Desesperador. Isso era um sábado. Aí chegou domingo, aí eu consegui atender ela, foi na quinta-feira. Né? Atendi ela de um encaixe ali rápido, e a placa que era pequena já estava ocupando isso aqui do couro cabeludo. Ela estava deixando de ser areata? Virando... Ela era uma alopecia areata. Ela não deixava, só que ela estava evoluindo para uma alopecia em placas, Entendi. que tem um controle mais fácil, virando uma alopecia total, que foi o que aconteceu com ela, muito rapidamente, tá? Nesse caso, foram dias e ela ia perdendo. E aquela coisa, ela vinha chorando. O que eu faço? Autoestima. Trabalho, não tinha condição de trabalhar mais. Né? Ela era professora de educação física, personal trainer, trabalhava em academia, trabalhava em escola, ela não conseguia. Ela acordava, via o cabelo no travesseiro, ela ia pentear o cabelo no pente, e ao mesmo tempo eu correndo com tratamento e a gente não conseguindo segurar, e faz tratamento comprimido e não conseguia porque algumas medicações elas demoram para fazer o efeito. Aí faz injeção em couro cabeludo, e assim, foi um dos casos que eu me emocionava na consulta junto com ela, era absurdo, assim, era uma coisa... Ela parecia uma parte de mim ali. Você se envolveu totalmente na situação, porque tu se colocou até no lugar dela, como mulher, como eu até publiquei o caso dela. Tudo, né? Acaba se identificando também. Eu que tive que depois indicar a terapia para ela, eu que tive que indicar a peruquinha, porque quando ela ficou totalmente sem, ela, né, faço o quê? Põe o boné, então ela chegava de boné no consultório, e assim, tive muitos outros pacientes também, mas assim, o dela foi muito rápido. Mas esse te marcou bastante, né? Marcou muito. E o final dessa história? Repilou completamente, olha, o tratamento, ela voltou completamente, ela tá curada, eu até falo pra ela, olha, esquece o que você teve, porque quem tem uma vez pode ter outras vezes. E falando no fator, né, de desencadear, o que aconteceu que a gente chegou à conclusão? Isso foi em janeiro. Dezembro, final do ano, a mãe dela tinha tido uma complicação de um procedimento estético. Foi gatilho, então. Foi parar no hospital no final de ano. Ficou internada e ela acompanhou a mãe durante toda essa internação, passou ano novo no hospital. A mãe depois teve alta, a vida que segue e tal. De repente o cabelo, ó, tchum. Voltou tudo. Caiu, aí começou a cair. Foi depois. Foi depois? Então? Foi em janeiro. Entendi. Né? Porque assim, quando você tem uma doença autoimune, que é esse tipo de queda de cabelo, você tem que pesquisar outras doenças autoimunes. Então eu perguntava, tem lúpus na família, tem psoríase na família, todas as doenças dermatológicas autoimunes, não dermatológicas, problema de tireoide, fiz exames, investigava e nada. Não achava nada. E conforme você... anamnese, nada de... Aí conforme você conversa, por isso que essa anamnese, a consulta, ela é tão importante. Hoje eu falo, uma consulta de cabelo, ela dura 1 hora pelo menos. Você precisa entrar em vários detalhes. Mas a gente chegou a essa conclusão, imagina que tinha a ver com a minha mãe. Eu falei, sim. E isso quer dizer o quê? Será que ao longo da minha vida eu vou ter outros episódios se eu passar por um estresse? Não necessariamente. Tá? Mas aquilo fica uma pontinha que já aconteceu uma vez e pode às vezes acontecer uma outra vez. Mas ela tá assim, isso foi... próximo da pandemia, acho que 2021, mais ou menos. Foi na pandemia mesmo, né? É isso, na pandemia mesmo. Eu tenho um cliente que, depois da pandemia, ele veio cortar o cabelo um dia e eu aviso. Eu aviso. Eu não tenho esse negócio de ficar enrolando. Então eu falei pra ele,
eu corto teu cabelo há muito tempo e eu sei que tu não tem essa falha aqui. E tu tá com uma falha aqui, foi depois da pandemia. Aí ele investigou e era uma alopécia também. Aí Também. já voltou. Dele foi exatamente isso, a pandemia causou muita Sim, estresse, ali teve deixou muita muita gente- queda, o pessoal começou no home office, e era cabelo no chão, e eu desespero. cabelo branco, de repente, na pandemia. Cabelo branco, A pessoa não tem... Eu, por exemplo, antes da pandemia, eu era totalmente moreninho. Sério? De repente, na pandemia, eu fiquei grisalho, assim. meu Deus mentira. do céu, né? Eu sou grisalho desde sempre. Sério, pô, Beto, mas o estresse, ele também causa, acentua, né, a gente brinca, mas é verdade. E não tem idade para alopecia, né? Não tem idade criança, Já teve eu tenho criança paciente criança, eu tenho paciente criança. Teve paciente criança? Hoje, graças a Deus, a gente também tem algumas terapias, né, que são micromoléculas, né, então a gente tem tecnologias em tratamento. Ainda são medicações de difícil acesso, né, medicações de extremo alto custo, mas que hoje vem bem controlando, tá? Antes a gente tinha muita dificuldade, principalmente com crianças, porque dependendo da idade você não pode usar determinado tratamento, então hoje a gente avançou bastante nos tratamentos. E em criança pode ser causada por quê? Porque num adulto a gente pode ser estresse, pode ser psicológico, e numa criança? Criança também. Também? Separação de pais, problema na escola. Isso pode causar? Pode causar. Numa criança Uma criança, e você tenta, porque a criança não nota muito, né? Ela não se atinge como a gente se atinge com esses problemas. Quando você vê uma criança, às vezes só de você não dar bola para aquele problema, se dá uma ignorada, ela também melhora. Se você se chama muita atenção e você fica coitadinho, ai meu Deus, eu não sei, aquilo piora. Só piora. O emocional dele fica mais abalado, ele vai se fechando. O problema são os amiguinhos, né? Porque criança é terrível, eles são assim, não são bonzinhos, eles fazem bullying um com o outro, e aí quando tem um amiguinho com uma falha no cabelo, aí é que é o problema, né? E as fases da queda do cabelo são anágena, catarse? Né? O cabelo ele tem várias fases, né? Então a gente generaliza em algumas principais, que é o quê? É uma fase de crescimento, onde a gente tem grande parte do nosso cabelo, né? Então a maioria do nosso cabelo ele está na fase de crescimento. Ele vai durar de 2 até 6 anos nessa fase. Por isso que tem gente que tem cabelo muito comprido, porque a fase de crescimento ela é longa. E tem gente que tem a fase de crescimento mais curtinha, que o cabelo nunca consegue crescer. Eu ia te perguntar isso, tem clientes que veem o cabelo aí vem cortar para dar força. Parte, depois do ombro, sei lá, começa a ficar bem... Ele vai quebrando. O que é isso? Isso é a genética. A genética da pessoa, então não adianta a ela pessoa fazer não vai ter. Se o cabelo dela sempre foi um cabelo que nunca chegou a ter um comprimento, nunca foi um cabelo comprido, ele crescia, mas sempre era aqui no meio, aí começava a ficar feio embaixo, a mãe ia lá e cortava. A pessoa nunca conseguiu ter um cabelo uniforme e comprido. Ela não vai ter, provavelmente. É como se tivesse uma memória. A minha memória chegou até ali. É aquilo, aí ela começa a desprender, porque aí assim, então, durante a fase, né, ele cresce, chega uma hora que ele vai entrar num repouso. Nada acontece com ele vai ficar meio quietinho ali. E aquilo ali vai durar um tempo, né? Depois ele entra na fase de expulsão, tá? E aí essa fase de expulsão, ela também tem uma duração. Essa duração, ela é bem mais curta. É por isso que a gente chama de eflúvio, quando é um tipo de queda, que chama eflúvio telógeno. Por quê? Porque aquela fase de cabelo que já cai, rapidamente do repouso já entra em fase de eliminação. Tá? Então, quando a gente tem uma perda de cabelo, essas que são temporárias, seja por às vezes um estresse, um pós-parto, ou até medicação. Medicação também. Também, mas inclusive minoxidil, viu? O minoxidil ele pode causar queda, Ele pode causar queda, ele causa um tipo de eflúvio. A gente chama esses eflúvios, essas quedas, eflúvio telógeno, porque é na fase que já iria cair o cabelo. Só que acelera aquela fase de repouso e todos caem muito rápido. Entendi. Tá? E tem medicações que bagunçam o ciclo capilar, fazem isso. Porque tu toma o minoxidil, de repente ele cai, depois ele volta. Depois ele vai, a gente chama que ele vai circlar. Ele vai entrar num ciclo, todo o cabelo, mas para que ele entre,
e o efeito da medicação aconteça, o ciclo bagunça para depois normalizar. E existe algum remédio fitoterápico que não seja tão forte como o minoxidil? Olha, não é nem questão de forte, tá? O minoxidil ele é excelente quando ele for bem indicado, porque ele é uma medicação, né? Não deixa então de ser você não deve usar sem ter um acompanhamento, você pode ter aumentos de pelo, inclusive no seu corpo inteiro, usando minoxidil. Você pode ter, às vezes, até uma arritmia. Você precisa ter um cuidado, principalmente quem toma comprimidos de minoxidil. Tá? Mas ele é assim, não tem um melhor que ele quando você quer engrossar fio, melhorar a densidade, não tem melhor. Nenhum fitoterápico, tem Capixil, tem outras substâncias que você usa para melhora de circulação da região, chegam mais nutrientes no seu couro cabeludo, mas não é o efeito que o minoxidil vai te dar. Então o top é o minoxidil não sozinho. Tem que ser usado em conjunto. Depende do problema. Se for uma calvície, né, a gente tem que ter... Mulher pode tomar? Pode tomar, com certeza. A única fase da mulher que ela não pode tomar é na fase que ela tá grávida, tá? Então, quando tá para engravidar, a gente já suspende. Também na fase de amamentação inicial, 6 meses ali, a gente também não usa. Ele foi criado como vasodilatador, não é isso? Uma coisa assim. Então, é engraçado que ele é um antihipertensivo para pressão alta. E ele tem esse efeito vasodilatador. Em altas doses, ele baixa a sua pressão, né? É por isso que eu falo que tem que tomar cuidado ao tomar. Tem gente que tem sensibilidade ao minoxidil. E uma dose baixa pode fazer queda de pressão. Eu tenho um cliente que ele teve queda, fez transplante e tal. E ele falou que ele não pode usar o minoxidil porque ele tem alergia ao minoxidil. Também existe isso também, existe alergia. E existe alergia ao minoxidil tópico, que é o que você usa, a loção, e ao comprimido também, tá? Se eu tenho alergia ao comprimido, eu não posso aplicar? Se você tiver existe, alergia... assim, eu posso passar, mas eu não posso tomar, ou vice-versa? O que acontece? Tem pessoas que tomam o minoxidil e elas têm uma reação por conta do efeito sistêmico dele, então pode dar inchaço nas pernas, tá? Retenção, bolsa palpebral, inchaço da pálpebra. Geralmente isso acontece com minoxidil oral e é muito, muito raro, mas pode acontecer. Já pegou uma pessoa, um paciente que pegou assim, que aconteceu isso? Já. E ela não teve problemas, por exemplo, com minoxidil tópico de passar. Tá? E já tem aqueles pacientes que eles têm alergia ao veículo, que é o veículo que está o minoxidil tópico, né, que geralmente tem propilenoglicol, que são conservantes e podem ser alergênicos, e aí a forma oral dá muito bem, mas tem aquela pessoa que tem alergia ao minoxidil, coça, dá reação, nenhuma forma de minoxidil ela vai conseguir usar. Mas tem outras alternativas, né, que são... MMP, fala um pouquinho sobre isso. MMP. Né? E a cerejinha do bolo. Fala aí. MMP é a microinfusão de medicamento na pele, tá? Então ele é um tratamento onde a gente vai infundir medicações na pele do couro cabeludo. Vai injetar? Não é uma injeção, não é uma injeção, mas é uma maquininha muito parecida com uma máquina de tatuagem, onde, assim como a tinta, que ela entra nas agulhinhas que tem ali, ela fica presa ali, conforme você coloca as agulhadas, né, as microagulhadinhas no couro cabeludo, ele permeia aquele produto e é absorvido no couro cabeludo. Então, a gente usa, além do minoxidil, finasterida, dutasterida, outras medicações, complexos vitamínicos, e eles vão agir localmente. E pelo efeito da agulha, você tem um estímulo de fatores de crescimento. Então você tem um efeito muito mais completo do tratamento quando você associa esses protocolos capilares. Entendi. Então, pessoal, só para falar para vocês o seguinte, tá com queda, tá com uma falha, procura dermatologista, entendeu? Procura a doutora Gláucia Antonioli, e vem aqui no consultório dela que vai ser super bem atendido, né, doutora? Com certeza. E a calvície masculina? Calvície masculina, o que causa? Além dos
da hereditariedade, da genética, o que causa? Porque assim, a gente ouve muita coisa. A gente ouve dizer que a calvície é determinada pelo lado da mãe, a calvície é determinada, existe alguma coisa assim? Não tem isso não, os pacientes relatam, mas assim, não sei de onde veio essa informação, tá? Essa genética, ela não tem um predomínio pai ou mãe, nos homens ela tá bem mais estabelecida que nas mulheres, então a calvície ela não é só do homem, ela também tem no quadro feminino, o padrão é diferente, tá? Mas também é um processo lento e que vai progredindo. Então o paciente ele vai perdendo o cabelo, os homens, geralmente as laterais... Ele vai afinando primeiro, é isso? Vai afinando. Primeiro ele afina e depois ele vai desprendendo. É como se ele fosse enfraquecendo. Isso. É como se fosse. É como se fosse o cabelo que tem um buraquinho ali onde sai 2, 3 fios grossos, começa a sair 2, 3 fios finos, até uma hora que sai só 2 finos, aí só tem um fino, até a hora que ele cai. Aqui não tem mais nada. E aí fica vazio. E conforme vai passando o tempo, aquela área, se você não tratar rapidamente, ela também fica muito difícil de voltar. Ah, entendi. Então é sinal que dá tempo ainda de correr atrás do prejuízo. Quanto antes procurar ajuda. Vários tratamentos, né? Vários tratamentos. Quanto antes procura ajuda, melhora a resposta, tá? Então, adolescente começou, já trata, tá? Se deixa, aí a chance é de precisar, às vezes, até de um transplante capilar, tá? E o fator genético, ele influencia, com certeza, mas o fator hormonal, de hormônios androgênicos, que geralmente são os hormônios de padrão masculino, eles estimulam testosterona. Na verdade, a responsável não é a testosterona, mas a gente converte testosterona neste outro hormônio que faz a alopécia, que é a dihidrotestosterona. Então reposição hormonal... se eu fizer reposição hormonal... E você tem a genética, a chance de você acelerar um processo que você poderia ter lá na frente... É muito grande. Só adiantou ele. Então. Adiantou ou você exacerbou. Se você tinha um pouquinho, você já pode abrir um quadro mais grave. Entendi. Doutora, aqui a gente chegou agora numa hora que a gente faz... É a hora da descontração. A gente roda uma roleta e cai algumas coisinhas assim. E aí a pessoa faz Meu Deus do céu, não tô sabendo disso não. Mas é simples. Então, a gente tem aqui a nossa roleta e aí a doutora vai rodar. Mas fica tranquilo que a gente pegou bem leve com a doutora. Meu Deus Pode do céu. rodar aí. 2, 3 e... Ai. O que caiu? Ó, mudou. Número 1. Número 1 é o pulo do gato. O pulo do gato. Vamos lá. O pulo do gato é onde a doutora vai falar. Vai dar uma dica, vamos dizer assim. É um segredo profissional. O que a doutora vai fazer para falar pra gente? Olha, hoje... Pode falar ali, ó. Tá olhando para aquela ali. Pela minha demanda hoje em dia, assim, não dormir com o cabelo molhado e não subestimar a secagem dos fios, né? Principalmente cabelos grossos, porque o que a gente tem de dermatite no consultório, Beto, e é muito. Então, assim, sequem bem os seus cabelos, é o orgulho da dermato, né? Eu falo, é o pulo do gato. E aquela situação, já que você falou assim, de não lavar não dormir com o cabelo molhado, não lavar ele... Não deixar ele abafado também. Aquela que a gente vê muito em rede social, aquela historinha do Dermodex, é real ou é ficção? O Dermodex... Tô perguntando porque eu não sei mesmo, tá? Então... O Dermodex, ele é um ácaro. Ele está muito mais relacionado com a rosácea, que é uma outra questão inflamatória da pele e que também atinge o couro cabeludo. É por isso que eu falo, o couro cabeludo, ele é uma infinidade de problemas. É um mundo, né? É um mundo. Você tem ácaro, que é o Demodex, você tem a caspa, que é o fungo, tá? Então, quando a gente fala muito de dermatite, a gente tem uma proliferação do fungo. E é esse fungo aí que quando a gente fica com o cabelo úmido, ele gosta do calor, da umidade e da gordura, né, do sebo que nós temos no couro cabeludo. Ele se alimenta disso? Real. Ele se alimenta disso. Se alimenta disso. E aquela caspinha é o resto dele. Ele comendo a queratina do couro cabeludo. E a queda do cabelo, ela pode mexer com a autoestima da pessoa assim num grau muito forte? Pode, a ponto, inclusive, né, até comentei, de você muitas vezes deixar de trabalhar ou manter suas atividades diárias e até relacionamentos por vergonha. Então, assim, mulherada,
vira cabelo daqui, vira cabelo de lá, não consegue fazer um penteado, não consegue se ajeitar o cabelo, aí vem aplique, quer colocar as próteses, os apliques, que só piora, porque o cabelo já tá fino, o cabelo tá pouco, e aí você usa um aplique, se for por muito tempo, ele vai fazendo uma tração, e aí vira um ciclo de piora do cabelo. Então, a autoestima e o cabelo, ele tá totalmente relacionado. Até masculino mesmo. Os homens também. Eu sei porque eu já tive clientes, ou amigos até, que chegaram e falaram pra mim, meu, isso tá mexendo demais com a minha autoestima. Eu tenho um marido urologista. Eu falo assim, que duas coisas mexem com o homem, né? O cabelo e lá. Se acontecer qualquer coisa ali, os caras correm pro consultório. É verdade, isso mesmo. E, doutora, agora vamos falar um pouquinho, já que a gente também está aqui num salão, que é um papo de salão, é um papo de cabeleireiro, vamos conversar um pouquinho. Bora! Eu vou fazer, assim, tipo um ping-pong contigo, mas é 3 perguntinhas, tá? Ai, meu Deus do céu. É simples, é suave, é tranquilo. Tá bom. Tá? É assim, pra tirar as dúvidas mesmo, tá? E pode falar mesmo, entendeu? Real, que eu não sou cabeleireiro, que eu sou só... a real. Olha... Então vamos lá, tonalizante ou tintura permanente? Depende. O que acontece? Tem até 30% do couro cabeludo com brancos? Vou de tintura, com certeza. De tonalizante. O tonalizante, ele agride muito menos o cabelo. Por quê? Porque ele não consegue atingir. Ele é um tipo de tintura mais superficial. Ele é semi-permanente. Ele vai... ele não penetra ali no córtex. Ele fica na cutícula e entre a cutícula e o córtex. Ele não causa tanto dano lá dentro do nosso... A gente tem ali a nossa fibra, né, a haste do cabelo, tem a medula, o córtex. Ele não entra tão lá no fundo. Entendi. Então o dano dele é menor. Viu, pessoal? Então, se você tem até 30% de cabelos brancos, até 30%, a doutora indica um tonalizante. Tonalizante, tá? Senão tá liberado a tintura. A tintura permanente. Que hoje em dia, a tintura permanente, as empresas, a tecnologia delas melhorou bastante. Então hoje a gente usa no salão uma determinada marca, que ela tem só 1,8% de amônia dentro de cada... Não, excelente. Então, eu sei porque eu tinha clientes, eu tenho clientes um cabeleireiro e hoje já não arde mais. Hoje elas passam a tinta, a gente aplica a tinta e aí não arde o cabeludo dela. Exatamente, isso é um sinal da qualidade também do produto. Quando fica muito irritado, coceira, ardência, às vezes tem concentração alta, tá? Dos ativos de metais. Então, a tintura, quando ela também... ela é de uma boa marca, você tem uma boa procedência, vai num cabeleireiro de confiança. Estúdio Betelias, tá, gente? Aí, claro, e assim, eu falo para meus pacientes, inclusive os de calvície, pode pintar o cabelo e deve, porque quando eu vou examinar um cabelo da paciente que tem medo de pintar o cabelo, porque o cabelo vai cair ou porque vai piorar, eu falo, olha, me dificulta examinar um cabelinho branco. Né? Porque na hora que a gente tem o nosso aparelho, a gente usa, o cabelo muito branquinho no couro cabeludo, ele fica muito imperceptível. E quando você pinta, de fato, a gente vê. Entendi. E luzes, cabelo fino, luzes ou reflexo? Com tinta, luzes com tinta ou reflexo com descolorante? Descolorante de jeito nenhum. Olha, eu tenho aqui, né, Beto? Não, responsável. O teu, eu vou falar, o teu foi com uma tinta própria de uma determinada marca que ela clareia até 6 tons. Então não foi com descolorante, né? Por quê? Porque muita gente vê e fala, pô, é dermato, né? Eu também não sou perfeita, viu, gente? A gente é humano, eu também sei, eu também luto. Mas o que acontece? O pior dano, mais do que tintura, mais do que o alisamento, a descoloração, são as luzes. Tá? O pó descolorante, ele causa um dano tremendo, ele abre totalmente a cutícula, o cabelo ele fica muito vulnerável e os finos quebram bem fácil. E agora, vamos lá, tioglicolato ou formol? Tioglicolato. Por quê? Porque o formol, primeiro que ele é proibido pela Anvisa, ele tem um poder cancerígeno, então a gente não pode ignorar. A gente sabe que hoje reduziu bem essa porcentagem de formol. No entanto, ele existe, ele é tóxico e há muito tempo em exposição existe um risco de problemas, neoplasias, tumores hematológicos. E a gente nunca vai saber se lá
quando veio uma questão dessas, né, uma notícia dessa, será que teve relação com aquele hábito que eu vinha fazendo? Entendi. Então, desaconselho, né? E, inclusive, hoje o mercado, ele engana bem. Tem alguns liberadores de formol, que quando aquece, Entendi. não tem formol. Então eu te vendo um produto, falo, não tem formol. Não tem formol. Não tem formol, mas a hora que eu botar ele Uma chapinha, no secador, numa prancha, geralmente uma ele prancha pode por liberar. conta da Alta temperatura, ele libera. E aí o pessoal fala, não, mas aqui no meu produto não tem formol. Entendi. Só que ele tem liberadores de formol. Entendi. Ah, E cortar cabelo, cresce? O pessoal fala, vou cortar as pontas para crescer mais. Cresce ou não? não. Não cresce, porque o crescimento é de dentro para fora. Beto, você fala isso pros seus clientes, desculpa, mas não cresce. É. Mas ele melhora muito. Então eu tô sendo bem sincero, porque eu nunca falo isso. Ah, que bom. Porque eu acho que o crescimento Porque ela de conta, que coisa de dentro... mãe, né? O crescimento é de dentro para fora. Eu nunca consegui entender isso. Porque fala, vou cortar as pontinhas porque vai crescer mais forte, mas vai crescer sem a ponta dupla, mas o crescimento vem de dentro para fora. Eu sou a primeira a olhar um cabelo e falar assim, vamos dar uma cortada? Vamos dar uma vida, uma melhorada? Não é questão de crescer o cabelo, mas é aquela coisa, o paciente ele quer deixar crescer porque ele acha que ele vai conseguir ter um cabelo longo. E muitas vezes o paciente ele não tem a genética, o cabelo só vai ficar despontado, mas ele quer aquele cabelo um pouco mais comprido. E aí fica um cabelo sem vida, um cabelo, né, feio, opaco. O convidado passado, ou retrasado, não me lembro, a gente estava conversando alguma coisa e eu falei sobre oleosidade. Tu vê que naquela época a gente vê aquelas novelas de época. Né? As mulheres sentadas na frente do camiseiro, que era camiseiro que chamava, e a mulher escovando, e o marido lá falando, e ela... Aí, ou seja, ela estava espalhando aquela oleosidade para todo o fio, por isso que tinha aquele cabelo bonito. Era um cabelo bonito, né? Um cabelo lustroso, né? Porque a oleosidade, ela dá um brilho, vai. Dá um brilho. Só que na raiz, em excesso... ela é prejudicial, o cabelo fica grudado, né? Mas você quer. Por isso que a gente passa óleo na ponta. Fica, como é que tu fala aquela hora? Com aquela manteiguinha. A manteiguinha que você passa, você põe o cabelo lá, ele fica. Você põe pro lado. E assim, para examinar, gente, ajudem os médicos, os dermatólogos e os cabeleireiros. Né? A higiene do couro cabeludo, ela é essencial, é saúde. Então, eu falo, é imprescindível você ter a higiene, como você toma o seu banho todos os dias. Então, cuidar da saúde com a higiene adequada. Para a gente examinar, né, graças a Deus, em consultório é muito mais difícil isso acontecer. Mas em hospital, a gente pegava pacientes que não tinham ali a condição, não tinham nem a cultura de uma higiene adequada, talvez não tinha recurso, e a gente precisa abrir e vem um cheiro. E aí você não sabe por onde começar, aí você olha pro colega e você faz, meu Deus do céu, vou encarar, né? E bora lá, e aí aquela crosta, a secreção, é difícil, viu? Vamos falar a verdade, tem que ter um pouco de estômago também para isso aí, né? Na área da medicina, a gente passa por muitas, né? Então a gente já vem sendo treinada desde o começo. Desde lá do início. Isso, a gente já vê de tudo, né? Mas depois que passa, você cansa um pouco, você fala, meu, chega, né? Chega, agora chega, já veio muito osso, agora eu vou pegar o filé. É bom. Para finalizar, uma coisa, pessoal, hoje eu aprendi uma coisa que eu não conhecia. Eu vou falar a verdade, eu não conhecia e eu tô adorando que eu conheci, que eu passei a conhecer, porque a doutora, ela me explicou. E agora ela vai falar, para finalizar, sobre as bubble hairs. Olha, até um nome bonito, né? Que bom que você tocou nisso, né? É até um nome bonito. A gente, né, bubble hairs, o que é, pessoal? São bolhas dentro da haste do cabelo. E o que acontece quando você tem essas bolhas? Que muita gente tem, a maioria tem. Menor ou maior quantidade. Ela fragiliza a nossa haste do cabelo. São bolhas que deixam o nosso fio muito frágil. E qualquer ato, até de pentear ou de lavar, quebra o fio. Como que acontece para entrar uma bolha de ar dentro do nosso fio? O choque térmico da temperatura, por exemplo, um cabelo molhado, úmido, porque quando a gente lava, a gente deixa o cabelo frágil. Tanto que o cabelo, ele alonga. Por quê? Porque as pontes
de ligação do cabelo, as mais superficiais, elas quebram. Então o cabelo ele tá frágil naquele momento. Aí você vem lá no secador do cabeleireiro, o cabeleireiro faz assim, ó. Aí na raiz puxa com tudo. Eu vou falar que eu tenho 2 secadores aí que são 2 potências. É potente, a gente adora, rapidinho seca, né? Agora não adianta pedir não, que eu descobri agora que tem o babo. E assim, um protetor térmico ele ajuda muito, eu sei que você usa Bastante. cheirosíssimo por sinal. Ele ajuda a proteger, tá? Então diminui um pouquinho disso, por isso que assim, é essencial, usou secador, chapinha, tem que ter um protetor térmico. Sempre, né? Ainda assim, não é 100%, tá? Porque qualquer produto que você passa, você não passa uniforme, né? Igual protetor solar capilar, você não consegue passar uniformemente como você passa na pele. Então ele não absorve tanto. Entendi. E aí acaba entrando aquele calor. Isso no cabelo molhado, úmido. No né? cabelo molhado, úmido, sempre com cabelo úmido. Tá? É aquele choque. Então a orientação não é que você vai deixar de fazer o uso do secador, né, e nem da chapinha, mas você vai deixar o cabelo secar um pouco, tá? Então tira o excesso com a toalha. Até diminuir um pouco a temperatura, afastar mais. Isso, a temperatura fria, deixa ele dar uma secada, você vai ver que ele vai voltando ao comprimento, o cabelo vai assentando, e aí você seca. De fato, o cabelo. Aí modela depois, Modela depois, não precisa ter pressa. É que quem é que não tem pressa, quando tá se arrumando, acorda cedo, vai trabalhar, lava o cabelo e tem, 20 minutos pra se arrumar. Então, a gente tem que ser realista que falar é fácil na hora H, e vocês também, no dia a dia, não tem como. O cliente fica ali esperando, toma um cafezinho. Vai secando o cabelo. Espera aí que eu já seco o seu cabelo. Mas só esse conhecimento que tu passou, a gente já começa a ver diferente. Então não há necessidade da cliente sair do lavatório com o cabelo molhado. Não. Você tira o excesso e já colocar o secador colado ali. Não, você pode bater o secador, que eu tenho feito muito isso. Aliás, eu tenho usado 2 secadores. Um mais forte para tirar o excesso. E depois eu entro com um mais fraco. Que aí sim, aí é onde a gente vai fazer escova. E sempre, como a doutora falou, sempre usando protetor térmico. Sempre. E boa qualidade também. Isso tá? Porque tem alguns que são até mais antigos, com silicones muito pesados, que também dá aquele aspecto, né, que o cabelo não mexe, ele fica pesado, não tem aquela leveza. A pessoa dá o balanço, o cabelo não mexe, né? Então fica até com um aspecto úmido, parece que não secou. Fica molhado, não fica. Assim, quando você erra o hidratante, você usou muito potente. Usou, já era. Aí, o cabelo fica uma semana e o salão vira uma sauna. A cliente entra aqui, parece que ela tá numa sauna, só fumaça. Fumaça. É verdade. Então, são umas dicasinhas. Maravilhosas. Né? A distância também, quando ele tá quente, não Qual colocar a distância muito. Que você indica? É uma média de 30 centímetros. 30 também centímetros. É bem difícil você manter, né? Quem não quer? Todo mundo quer, mas tem que fazer o que é certo. Sim, de vez em quando, você vai ali, não tem problema. O que você faz todo dia é o que vai te levar ali. É o excesso que dá problema. Eu mesma, eu lavo o cabelo cedo, eu não vou pro consultório com o cabelo molhado. Eu tenho que secar o meu cabelo toda vez que eu lavo. Se eu fizer com um secador muito quente, fizer tudo errado, o que acontece? A fragilidade, a quebra do fio vai ser absurda. Tem a quebra do fio, como eu vi hoje você falando. A diferença da queda e a quebra. Isso, a queda e a quebra, né? Isso, quando a gente está examinando, acontece muito quando você tem algumas incompatibilidades de químicas. Por exemplo, fiz um alisamento e logo já fiz uma descoloração. Não dá. São incompatibilidades. Não né? não tem como você fazer. Ou você tem que esperar um tempo muito longo entre uma e a outra para você poder fazer. Se você fizer, o que vai acontecer? Um corte químico. Entendi. E aí o paciente ele começa a ver o cabelo cair, ele acha que está tendo uma queda de cabelo. E não é uma quebra. Aí você examina, você vê os tequinhos de cabelo na mão, e ele está tendo o quê? Uma quebra da haste. Entendi. Né? E a questão até do shampoo anti-queda, na verdade, ele não é um shampoo anti-queda, ele é anti-quebra. Ele deixa o fio mais firme, mais robusto, para que evite tanto a quebra. A quebra. Isso, não tem nada a ver com queda. Tá? Então, um paciente, tô com queda de cabelo, tô usando o shampoo que a amiga indicou. Não vai adiantar nada. E agora, doutor, olhando para a sua câmera ali, eu quero que você fale alguma coisa para quem está assistindo a gente, um conselho, alguma coisa que você queira falar
Tá. É até uma dor, assim, geral, né? Sentiu qualquer alteração, seja uma coceira, não se mediquem sozinho. Não saiam comprando gominhas de vitaminas, tá? Excesso de vitamina também pode levar a queda de cabelo. Não use o produto do colega. Foi indicado para aquele colega, para aquele problema dele. Eu tenho problemas de pessoas com irritações. O que era um problema viram 2. É difícil de fazer o diagnóstico muitas vezes. Então, notou uma coceira diferente, uma queda fora do habitual, porque o cabelo cai, gente, é normal o cabelo cair, né? Procura um especialista, um dermatologista especialista, tricologista de preferência e médico, né? Porque a gente sabe que hoje é um pouco complicado, todo mundo cuida de tudo, todo mundo tem uma receita mágica, um tônico ali que vai parar a queda, mas se você não for de fato ao médico, você pode estar jogando o seu dinheiro fora e não melhorando, como piorando o seu problema. E onde que a gente te acha? Quais as suas redes sociais? Doutora Glaucia Antonioli, meu Instagram. Eu tô aqui na rua Tocantins, aqui do lado do estúdio do Beto, aqui no número 140. A nossa clínica é uma clínica de multiespecialidades, então a gente tem aqui profissionais muito sérios e habilitados, meu marido é urologista, já vou fazer uma propaganda, né? Pode fazer, é para isso. A gente tem... Eu vou marcar um encontro com ele. Isso, eu vou ligar lá e falar assim, eu não quero marcar uma consulta, eu quero marcar um encontro com o Dr. Fábio. A mão é delicada. Ele era pedreiro antes, né? Deve ter martelado muito dele. Mas a gente está aqui no Gonzaga, então próximo da Tolentino, né, o Centro Gastronômico aqui de Santos. Vai ser um super prazer receber vocês, tirar dúvidas também. Então, o pessoal pode deixar dúvidas também aqui no podcast? Pode deixar Legal. Sim, pode deixar dúvidas, perguntas, e a gente já fez o convite para a doutora, para ela vir de outra vez, falando sobre um outro tema, sobre pele, sobre skincare, alguma coisa assim, né? Ela vai escolher o tema. Flacidez, melasma, rejuvenescimento. O que vocês precisarem da área de dermatologia, a doutora Glaucia, ela está aqui, e eu vou falar para vocês, eu indico ela para todos os meus clientes. Ela tem frente, eu indico ela para todos os meus clientes. Os nossos clientes, eles viram amigos. É verdade. Eles ficam aqui entre nós, então às vezes o paciente sai daqui, vai ali, volta aqui, vice-versa, né? É isso aí. E é um carinho, assim, é um prazer imenso fazer do nosso ambiente de trabalho uma amizade ali, poder ajudar vocês, né? Então, eu acho que é a minha missão. A minha clínica ela foi totalmente projetada e elaborada para dar o melhor atendimento, né? Até te contei hoje um pouquinho da minha história, Foi. Né? Que depois um dia a gente pode voltar aqui a comentar, mas vendo essa necessidade de dar esse atendimento especial aí para os nossos pacientes, foi que a gente criou a nossa clínica, que já está fazendo, daqui a pouco ela vai fazer 2 anos. 2 anos já, né? 2 anos, tá um bebê, mas é muito aconchegante. Os nossos também profissionais que trabalham, todo mundo é muito capacitado e já tem tudo para receber vocês. É isso aí, pessoal. Foi um prazer, doutora, te atender aqui. Eu atendi, eu fiz o cabelo dela antes de começar. Foi um prazer tê-la como nossa convidada. Espero que você tenha gostado e que queira voltar mais vezes com a gente. Com certeza, a gente está muito longe, né? E também eu estendo o convite até pro seu esposo, pro Fábio, para ele vir falar agora, é sério, um assunto muito importante sobre urologia. Pessoal, homens, deixa de ser besta, procura urologista. A tua mulher procura o ginecologista sempre. Todo de 6 em 6 meses ela tá lá. Por que tu não vai pelo menos uma vez por ano? Então já sabe. Procura o urologista e nós vamos estar aqui com o Dr. Fábio para conversar sobre isso. Se você quiser, siga-nos nas redes sociais, será um prazer tê-los lá com a gente. Se inscreva no nosso canal, dá like, isso tudo vai ajudar a gente. Eu pensei que eu nunca ia falar isso na minha vida. Dá like lá, pessoal, entendeu? Eu achei que eu não ia falar isso, mas eu sempre tive vontade de falar isso. Dá like pra gente lá e se inscreve no nosso canal e também segue a doutora Glaucia Antonioli. E o nome da clínica? Clínica Zenit. Aqui, então, temos o Instagram da Clínica Zenit, é Zenit Clínica. Sigam a gente, que a gente está sempre ali com das novidades dos tratamentos. É isso aí, pessoal. Um grande beijo. Fica com Deus, tá bom? Um abraço. Prazer, obrigada. Doutora. Arrasou! Foi um prazer, viu? Adorei!
Obrigada.